Você chegou nesse vídeo, é muito provável que você esteja buscando uma forma de chegar ao seu peso ideal, fazer as pazes com o espelho, ter uma vida com mais disposição e saúde, mas se sente perdida, sem saber por onde começar, quais passos seguir, ou até mesmo acha que não vai conseguir incluir os exercícios na sua rotina, ou pior ainda, se você se sente triste, que já comprou vários programas de emagrecimento, já fez várias dietas malucas, já tentou até treinos na academia e ainda assim não conseguiu ter os resultados que você deseja. Nessa aula eu vou te ensinar uma das técnicas que eu uso dentro do método DTX, que significa Dancing Training Express, que combina dança fitness aos treinos express e que já tem ajudado dezenas de mulheres a voltar ao seu peso ideal, queimando calorias com apenas 25 minutinhos por dia. Mas não é só chegar ao peso ideal ou queimar calorias. É voltar ao seu peso ideal saudável e queimar muitas calorias. E ainda elevar sua autoestima, te ajudar a ter mais saúde física e mental, melhorar seu condicionamento físico, aliviar dores no corpo, diminuir a timidez e a vergonha, fortalecer seus músculos para você se sentir muito mais autoconfiante, tirando as suas fotos e muito mais à vontade na frente do seu marido. E prometo que até o final desse vídeo eu vou te entregar um plano de ação para você começar ainda hoje, entrar em ação e ter mais saúde na sua vida. Para quem é esse método? É para você que quer voltar a usar as roupas que você mais gosta do seu guarda-roupa, deixar o hábito de apagar com frequência suas fotos na galeria do seu celular, ou até mesmo para você que quer se sentir mais à vontade ao dançar na frente do seu marido. Também é para você que gosta de dançar e quer incluir a dança na sua rotina de treinos em casa. Para você que nunca dançou na vida e acha que tem 2 pés esquerdos, ou acha que não leva jeito para isso. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Nayara, que sempre gostou muito de treinos e não imaginava que essa combinação de dança com treinos poderia dar certo para ela. Hoje ela aprendeu a gostar da dança através do método DTX. Ela testou e viu que era possível. E se ela conseguiu, você também consegue. Também é para você que quer voltar a sentir aquela vitalidade e ânimo pela vida. Inclusive, você vai ver o depoimento dela aqui nessa página e de algumas outras alunas que também conseguiram e viram que é possível dançar e treinar em casa. Mas se você acredita que pode alcançar o peso que você deseja, sem fazer um esforço físico, sem fazer substituições na sua alimentação, ou sem trocar nenhum hábito que esteja prejudicando a sua rotina, pode parar de assistir esse vídeo aqui, porque os resultados das mulheres que eu vou te mostrar aconteceram a partir da atitude delas, passar por uma transformação e consertar os erros que estavam impedindo elas de alcançar o seu peso ideal saudável. Quando eu falo em peso ideal, eu não estou me referindo aos padrões de beleza que as outras pessoas definem e não agregam em nada. Eu estou falando do verdadeiro peso ideal saudável, que é aquele que você mesma define e deseja alcançar para se sentir bem na sua vida. Essa é a melhor forma de descrever a mudança de vida que a Mirella está vivendo hoje. Então presta atenção na história que ela vai te contar. Autoestima, perda de peso, né, não preciso nem falar, e aí mais do que o peso, as roupas, né, então tô perdendo roupa, perdendo assim, do lado bom, né, a gente pode mandar aí pra costureiras, né, pra dar uns ajustes, sinto já bastante diferença, né, em algumas peças, inclusive, esses dias até mandei pra minha mãe que eu peguei uma calça, que era a minha única calça jeans que tava me servindo antes da pandemia, que eu tava usando praticamente só ela, eu coloquei esses dias, parecia um saco, assim, juro, tá enorme, assim, não dá pra usar, e eu falei pra ela, eu acho que não compensa nem mandar pra costureira, pra ajustar, então essa já vai embora, assim. E aí outras que, sabe aquelas calças que não estavam mais servindo, que estavam assim boas, eu fiquei com dó de desfazer, que estavam aqui no armário e agora estão servindo de volta, então tô perdendo roupa, mas também tô ganhando roupas. Mas as poucas, assim, oportunidades que eu tive de sair pra comprar roupa depois, né, de ter entrado no programa, já senti diferença também na numeração nas lojas, então já tá caindo também. Mas assim, espelho, balança, não mentem, né? Mas antes de tudo, eu preciso te contar um pouquinho da minha história, para que você entenda como a combinação perfeita da prática da dança fitness com o treino express mudaram a minha vida e também a vida de várias mulheres que, assim como você, buscam uma forma de queimar calorias para se sentirem bem ao alcançar o peso que elas desejam. O meu nome é Jennifer Senoy, sou professora de educação física, personal trainer e especialista em dança fitness há 7 anos. A dança, exercícios e a prática de esportes sempre foram minha paixão desde muito criança. Na minha família sempre esteve presente a arte, a prática de exercícios, a música e a dança. Alguns tios meus tocam, outros dançam, outros amam exercícios e esportes, e eu fui inserida nesse universo da dança pela minha tia. Ainda quando eu era criança, eu também praticava vários esportes, como natação e futebol. Depois de adulta, fiz vários anos de aulas de dança de salão, dança do ventre e até pole dance.
Eu iniciei a faculdade de Educação Física em 2014 e desde o primeiro semestre de faculdade eu já comecei com estágios em academias e na área da musculação, mas meu interesse sempre foi na área de dança e ginástica. Na mesma época eu fiquei sabendo sobre uma das modalidades que estavam bombando aí em evidência nas academias, que era a Zumba. Fui procurar mais informações sobre como funcionava, como me credenciar. Esse credenciamento, esse curso era de um dia com uma especialista credenciada pela Zumba em Campinas. Fiz o curso e peguei o credenciamento para começar a ministrar essas aulas. Como já ministrava aulas na área da musculação em algumas academias daqui de Campinas, eu comecei em uma que tinha poucas alunas. E na mesma semana do início das aulas, a sala já estava quase cheia. Eu fiquei muito feliz, é claro. Mesmo aprendendo ainda como o método funcionava e não sabendo todas as coreografias de cabeça, eu arriscava e acabava saindo passos novos. Passei por várias academias aqui de Campinas e foram academias e lugares que me deram muita bagagem, muita experiência para fazer o que eu faço hoje. Eu percebi nesse período dessas academias que eu trabalhei que minhas aulas, principalmente de dança e ginástica, estavam sempre cheias e que as alunas sempre comentavam o quanto a aula era intensa, divertida e dinâmica e que além disso, o quanto era mais leve e rápido aprender os passos e as coreografias quando eu ensinava o passo a passo. Mas o mais interessante, que elas gostavam mais ainda, era que as músicas eram sempre muito diversificadas e animadas. Elas comentavam comigo o quanto elas estavam mais animadas, mais dispostas, com mais energia após cada aula, principalmente quando aprendiam músicas novas. O mais interessante ainda é que muitas alunas frequentavam as aulas por não gostar de ficar na musculação por horas pegando peso. Muitas delas nunca tinham dançado na vida, viu? E estavam sem praticar exercícios há algum tempo, mas elas viam na dança uma forma mais divertida e dinâmica de começar a praticar exercício físico e melhorar sua saúde física e mental e elevar sua autoestima. Mesmo dentro das academias, eu sempre busquei outras formas de levar a dança e o exercício para mais mulheres. Então eu comecei a entrar nos condomínios com as aulas de dança fitness e funcional para mulheres. Obtive experiências em várias academias, mas preferi sair de algumas e somente me dedicar aos condomínios. Mas nesse período teve um momento na minha história que eu achei que eu não poderia mais fazer o que eu faço hoje. Durante a faculdade, aliás, no último semestre, quando eu estava crescendo as minhas aulas nos condomínios e a minha visibilidade também como professora de dança, eu sofri uma lesão no joelho esquerdo e rompi o ligamento cruzado anterior. Foi um baque para mim, gente. Eu fiquei muito triste, fiquei sem dar as aulas. Algumas academias me mandaram embora e eu tive que me afastar dos condomínios. Mas eu não desisti não, fiz todo o processo de fisioterapia, passei em alguns médicos, estudei um pouco sobre isso e claro, eu não parei por isso. Fiquei 3 meses no processo de reabilitação e percebi que eu poderia continuar fazendo o que eu amo como professora. E com a experiência que eu tenho com os exercícios, eu retomei todos os movimentos e os exercícios em casa. E já no primeiro mês de lesão, eu comecei a me recuperar mais rápido do que eu imaginava. E depois de várias avaliações, eu percebi que não precisava fazer cirurgia. Eu retomei algumas aulas de dança e personal aos poucos, com joelheira mesmo, e vivo normalmente, treinando, dançando e servindo minhas alunas, que é a minha paixão. Me tornei especialista no que eu faço, com as experiências que eu tenho, amando demais a dança e me formando em educação física para aliar essas duas paixões, que é a dança fitness e os treinos express. Por isso, a cada dia, a cada aula, eu me sinto cada vez mais realizada e feliz em saber o quanto eu posso e eu estou ajudando essas mulheres. Não somente elas, mas sim a família de cada uma delas. E por que eu te contei tudo isso? Porque foi a partir dessas experiências que eu adquiri na minha vida que eu descobri os 3 pilares fundamentais que fazem qualquer pessoa voltar ao seu peso ideal saudável. E eu vou te entregar eles agora. Primeiro erro, mulher, é viver por regras. E é achar que você se encaixa em uma tabela. Jennifer, qual tabela é essa? Então bora lá que eu vou te ensinar como que é o jeito comum que as pessoas aí te ensinam. Pega o seu papel, a sua caneta e a sua calculadora que a gente vai fazer junto. Então vamos lá, esse aqui é o jeito comum que você aprende aí o que é o seu peso ideal, o que você acredita que seja o seu peso ideal. Você vai pegar aí para calcular seu EMC, o que você vai precisar para calcular? Saber o seu peso atual, quanto você está pesando hoje. Se está com medo da balança, está fugindo da balança, esquece disso. Vai lá, se pesa e anota no seu caderninho. Segunda informação que você precisa ter é saber sua altura.
tá? Então vai lá, anota a sua altura. Você pode tirar um print aqui se você quiser para poder conseguir calcular com calma, tá bom? Eu vou dar o meu exemplo aqui, tá? Hoje eu estou pesando 55 quilos, tá? A minha altura, eu não vou falar minha altura atual, porque é minha altura mesmo, né? E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando menorzinha ainda. Mas eu já sou pequenininha, né? Eu tenho 1,55 de altura. Então, você vai pegar o seu peso, vai colocar aqui a sua altura, e a sua altura é ao quadrado, tá? Então, você vai fazer lá na calculadora. Vou dar o meu exemplo aqui, 1,55 vezes 1,55. Pega o resultado, que é esse aqui, o meu resultado, 2,4025. Então, vou pegar o 55, que é o meu peso, dividir por esse resultado que deu da minha altura aqui, correto? Então, eu fiz e o meu resultado deu 22,8. O que é esse cálculo aqui? É um cálculo de índice de massa corporal. É um cálculo comum, tá? É algo que você já deve ter visto. Só que ele é, lógico, baseado, né, na Organização Mundial da Saúde. Ele te gera até uma classificação para você saber em qual classificação onde você se enquadra aí. Qual que é a sua caixinha, aonde vamos te enfiar. Eu vou mostrar aqui baseado, ó, na classificação, que o meu resultado deu um resultado considerado saudável. Por quê? Porque eu tô lá entre os 18 e 25, né? 18 a 25. Então, aqui dentro dessa classificação, que saiu o meu resultado, eu tô considerada como um peso saudável. E esse é o peso saudável, o seu peso ideal, considerado como peso ideal, segundo esse cálculo aqui. Mas lembra que eu te falei que quando eu falo em peso ideal, não é esse tipo de peso ideal aqui. É o peso ideal que você mesma define. Isso aqui é o que falam para você fazer, é o que é comum, que você acredita que também você precisa se encaixar isso aqui. E não é verdade. O peso ideal é aquele que você se sente bem, que você define para você. Porque, de repente, você pode até chegar nesse resultado aqui. Deu um resultado que você precisa estar, você não tem estrutura óssea para isso, né? Tem todo um conjunto aí, você é uma pessoa inteira, você tem todo um conjunto. Às vezes você não se encaixa nisso, e você olha nisso e também não quer chegar nisso. E eu também não quero que você chegue nisso aqui, eu quero que você tenha mais saúde, que você faça exercícios físicos, que você consiga aliar os exercícios físicos a uma alimentação mais equilibrada. Tudo isso aqui precisa estar aliado à gestão do tempo. E eu vou te entregar um módulo dentro do método DTX que vai te ajudar, te ensinar a fazer a gestão melhor do seu tempo. Então, esquece disso aqui, ó. Até coloquei um X aqui, ó. Esquece disso aqui, porque isso aqui não é pra você, não é pra mim. Ai, Jennifer, mas eu não vou... Mas se você tá acima do peso, se você fizer esse cálculo aqui, se você tá acima do peso, você já sabe que você tá acima do peso. Você precisa ver isso aqui para saber que você tá acima do peso? Então, esquece disso aqui. Deixa isso aí pra lá e agora eu vou te mostrar como você vai fazer do jeito certo para você fazer, esquecendo isso aqui. E qual a forma certa de fazer então? Viver por princípios. O primeiro pilar é o princípio da vida, a mordomia. Esse é um dos pilares que eu abordo dentro do método DTX. O que é esse pilar da mordomia? É a capacidade de cuidar, zelar daquilo que lhe foi concedido. Ou seja, cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua casa, da sua família, do seu emprego, dos seus amigos, dos seus valores, dos seus sonhos e desejos. E o que está dentro desse pilar? O principal é cuidar da sua saúde física através dos exercícios físicos organizados e da sua saúde mental, que também será ativada através dos hormônios que são liberados durante a prática. Sem esses dois principais elementos, que é a saúde física e mental, não tem como prosperar em nenhum outro aspecto, tá? Como a família, a vida social, o amor, o trabalho e as finanças principalmente. Muitas das vezes você já está vivendo aí por regras, fazendo tudo errado, não conseguindo começar, não conseguindo continuar, nem concluir nada. Por quê? Porque vive por regras. Chega de viver por regras.
Viva, mulher, por princípios, e o primeiro deles é o princípio da vida, da mordomia. Quando você começar a viver por ele, você vai começar a criar hábitos novos, e esses hábitos vão se tornar um estilo de vida. Aí sim você vai começar a governar, mulher, eu te garanto. E qual o segundo erro que você está cometendo aí? Não ter autogoverno. Primeira pergunta, você tem governado sobre as suas escolhas? Pensa aí. Sobre o que você escolhe colocar no seu corpo. Sabe por que você tem errado tanto nesse pilar da alimentação? Porque você se força a fazer uma alimentação restritiva demais, cortando ou tirando coisas da sua alimentação que nem tem necessidade e que depois de um tempo você não vai conseguir sustentar. O que acontece quando uma pessoa tem uma alimentação toda desbalanceada? Você se sente desanimada e responde aí, cansada todo dia, sem energia para a rotina do dia a dia, sem disposição para brincar com seus filhos, sem disposição para sair, para passear com as amigas, sem vontade de se olhar no espelho, sem libido, sem vontade de namorar. Você sabia que a alimentação desequilibrada também interfere na sua vontade, nas suas vontades, na sua libido? Mas às vezes você até tem vontade, dá aquela animadinha, acontece, mas não é prazeroso, não é satisfatório, você fica cansada, exausta. Tudo isso por suas escolhas ruins, por você não se autogovernar. Lembra lá quando você era criança que você tinha uma rotina alimentar? Lembra lá quando você levantava de manhã para ir para a escola, sua mãe preparava o seu café da manhã, você tomava um café da manhã, não, às vezes nem tão equilibrado, mas tomava um café da manhã, ia para a escola, voltava da escola, chegava em casa, a mãe já tinha feito aquela comida deliciosa, aquela comida natural feita em casa, arroz, feijão, às vezes tinha uma batatinha, tinha um bife, tinha um frango, um legume, e você se alimentava muito bem na hora do almoço. Terminava o almoço, ia brincar lá fora com os amigos, ia correr, né, na casa dos coleguinhas, andava de bicicleta, ia no parquinho. Vocês brincavam, se movimentavam muito. Eu tô falando isso porque na minha época eu também fazia isso, tá? E o que acontecia? Ia dando no final da tarde, você nem lembrava, né, que tinha que comer alguma coisa, mas onde tava lá? Sua mãe ia lá correndo atrás de você, na casa do seu amigo, na casa da sua amiga, pra te pegar pela orelha e trazer de volta pra casa, porque já tava na hora da janta. E o que você fazia? Jantava às vezes a mesma coisa do almoço, mas aquela comidinha feita em casa, gostosa. Jantava, depois tinha o horário para ir para a cama, e antes de ir para a cama ainda tinha um leite, às vezes te dava um copo com leite para você dormir bem. Olha só como você tinha uma rotina regradinha na sua alimentação quando era criança. Você tinha rotina, horários corretos. E a maioria das crianças que se alimentava dessa forma naquela época nem engordava. E olha, comia muito bem e comia nos horários corretos. E qual o jeito certo, então, de se fazer, Jennifer? É saber se autogovernar, que é o nosso segundo pilar, que é o princípio do autogoverno. O que é? É a capacidade de governar a si mesma e de responsabilizar-se pelos seus atos, sobre as suas escolhas, de sobrevivência, de alimentação, de reprodução. Autogovernar-se é desenvolver essa responsabilidade. Já uma mulher adulta, você precisa ser responsável pelas suas escolhas. E fazendo o quê? Organizar seus horários, principalmente da sua alimentação. Quando você organiza seus horários, você vai sentir muito menos ansiedade, eu te garanto isso. E claro, aliar a sua alimentação de uma forma equilibrada com a prática de exercícios físicos. Tudo isso que você deseja na sua saúde, na sua vida, com certeza vão acontecer. Porque você começa a nutrir seu corpo com alimentos naturais, que vêm da terra, que Deus nos deu. Tudo tá ali, gente. Nutre seu corpo e sua mente com exercícios físicos, aliando a dança fitness, que é uma maravilha, né? Porque ela é muito prazerosa, a esse exercício aeróbico, que também é muito importante para o seu coração e para os seus músculos. Aí sim você vai autogovernar. Sabe por que eu falo isso? Porque o fim da vida é igual para todo mundo, gente. Você só precisa escolher como você quer chegar até lá. Sobrevivendo com diversas doenças, dependendo dos seus filhos, dependendo de cuidadores, tomando remédio, dependendo às vezes até de enfermeira, realmente sobrevivendo, ou vivendo com autonomia, podendo fazer as coisas que você gosta, passeando com seus netos, brincando com seus netos, brincando com seus filhos, viajando com as suas amigas, viajando com seu marido, saindo para fofocar, namorando, tendo prazer em namorar. Essas são escolhas que você faz quando vive por princípios.
e você mesma vai sentir esse prazer de autogovernar-se, de responsabilizar pelas suas escolhas. Terceiro erro que você está cometendo aí é não gerenciar o seu tempo. Provavelmente você já deve ter começado um exercício físico e por algum motivo não continuou. Aliás, uma grande porcentagem de pessoas começam uma tarefa, mas não conseguem continuar ou concluir, principalmente quando falamos em cuidados com a saúde. E por que isso acontece? Porque a nossa mente é tumultuada por muitas coisas que temos para fazer durante todo o dia e não temos um plano para tudo que temos para fazer. Isso nos gera muito estresse. Todo esse estresse está relacionado à dificuldade em gerenciar seus sistemas de tarefas. Quando você tem muitas coisas para fazer, seu cérebro não te dá trégua, ele fica te lembrando a todo momento. Eu precisava tanto começar a atividade física, eu precisava fazer exercício, eu precisava tanto começar uma dieta, e você não faz. Isso drena a sua energia emocional e a sua mente fica falando para você, conclua, conclua. Se você parar para perceber, você não se sente estressada por aquilo que você já fez, e sim pelas tarefas que você precisa fazer. Mas também eu quero te dizer que esse processo não é fácil, tá? Se fosse fácil, não estaríamos lidando constantemente com esse problema. No final das contas, a gestão de tempo que dá certo resulta e precisa de disciplina e dedicação. Eu te garanto que ser uma mulher disciplinada e com o tempo te libertará para sustentar um estilo de vida saudável e a longo prazo. Então, como você começa a gerenciar melhor o seu tempo aí? Primeiro, colocando limites no seu tempo. Se nós enchermos as nossas agendas com as demandas somente do trabalho e do nosso lar e não colocarmos tempo para dedicar à palavra e à oração, estamos preparando tudo para fracassar, tá? Já vou adiantar isso. Se você não faz isso atualmente, então vai lá, separe um tempo essa semana para determinar quanto tempo você colocará exclusivamente para a oração, tá? Depois de colocar esses limites claros aí na sua agenda para a oração, seja gentil. E da mesma forma, planeje aí o seu tempo para sua casa, para você e para o seu trabalho. Para mim, essa rotina é muito importante, uma rotina regular que me ajuda a manter o meu equilíbrio entre a minha vida pessoal e o meu trabalho. Porque quase todos os dias eu acordo às 5 da manhã, faço a minha rotina de trabalho, de casa, estudos, tenho pausas para mim, para eu relaxar, para eu tomar meu cafezinho. À tarde eu finalizo tudo até às 17 horas, mas ainda às 18h30 até às 19h eu ainda tenho algumas aulas para dar, que é a última aula do meu dia. Essa agenda previsível me dá limites claros a me concentrar tanto na parte do meu trabalho quanto na parte que eu preciso relaxar, que eu preciso ter um tempo para mim. Eu tenho certeza, se você começar com essa primeira ação, você vai ver a diferença que vai dar no seu dia a dia. Essa ansiedade de querer fazer tudo vai acabar, vai diminuindo aos pouquinhos. Se você não separa tempo para colocar limites em sua agenda, outras pessoas colocarão. Se você ainda não fez isso, siga essa orientação que eu te dei aqui hoje e coloque limites claros sobre como você vai gastar o seu tempo, como você vai investir o seu tempo. Esse é o primeiro passo para assumir o controle do seu horário e gerir bem o seu tempo. E dentro do método DTX, vocês vão entender e aprender melhor essa técnica que eu chamo de CCC, começar, continuar e concluir. Aprendendo a fazer essa gestão do seu tempo, você vai acelerar e otimizar mais os seus resultados nesse processo de voltar ao seu peso ideal saudável. Mas não é só isso. Você vai se sentir bem com você mesma e com a sua autoestima. Qualquer pessoa, inclusive você, pode começar a queimar calorias, voltar ao seu peso ideal somente seguindo esses 3 pilares que eu te ensinei aqui. Mas isso pode levar muito tempo se você tentar praticar tudo sozinha ou tentar seguir a instrução de pessoas que não são profissionais e até mesmo estando no ambiente errado. Isso tudo atrasa o seu resultado. A maioria das mulheres que faziam as aulas em academias e condomínios não gostavam de musculação e não se sentiam confortáveis naquele ambiente. Além de não se sentirem amparadas e instruídas pelos professores da forma que gostariam, a maioria gostava mais de fazer as aulas de dança e ginástica localizadas e funcional. Muitas que estavam ali sabiam a importância do fortalecimento corporal, principalmente para quem faz as aulas de dança. Que a dança é uma dança condicionante e cardio, com muitos movimentos do corpo todo que necessitam de treinos para fortalecer e ajudar no processo de emagrecimento e prevenção de lesões. E eu, como professora, sempre busquei trazer isso para elas, sempre explicando de forma clara quantos treinos de força, treinos de intensidade precisam
precisam fazer parte da rotina de exercícios. Além de ajudar a emagrecer, chegar ao peso ideal e fortalecer o corpo, previne lesões e quedas ao longo da idade. Percebendo essa necessidade, algumas alunas me procuravam para as aulas de personal com essa intenção de fazer as aulas de dança fitness, mais os treinos express de forma mais diversificada, dinâmica e divertida e sem a rotina chata de academia. Fui testando esse método com algumas alunas de personal e nos condomínios e percebi que estava dando certo e super certo. Mesmo para aquelas que não curtiam muito os treinos dentro da sala de musculação com pesos e mesmo para aquelas que achavam que não levava jeito para dançar. Os resultados foram surgindo muito mais rápido do que se elas ficassem horas na musculação ou horas somente fazendo aulas de ginástica ou somente fazendo aulas de dança. Fui adaptando minha metodologia de ensino, combinei as duas áreas que tenho mais experiência há 7 anos e criei o método DTX, Dancing Training Express. A combinação da dança fitness mais treinos express, que é o plano de ação completo no qual você pode seguir para queimar muitas calorias e voltar ao seu peso ideal saudável nas próximas 12 semanas. Essa trilha de 12 semanas já foi testada e validada por dezenas de mulheres e está dividida dessa forma. Primeira parte da trilha é a fase de start, que é a fase de iniciação, a fase de adaptação dos movimentos e do seu corpo. Segunda parte da trilha é a fase de corpo em ação, que é a fase de queima e aceleração. E a terceira fase da trilha é a fase de play, a fase de otimização dos seus resultados. Mas fica tranquila, todos os módulos têm o passo a passo e são divididos com 4 treinos por semana de apenas 25 minutinhos. No módulo de play você tem ainda alguns desafios para cumprir no final de cada semana. São desafios rápidos para dar aquele up a mais na sua perda de peso e no fortalecimento do seu corpo. E mais, aulas de alonga flex, mobilidade, que além de proporcionar mais mobilidade e flexibilidade para o seu corpo, aliviam dores articulares e corrigem a sua postura. Mais um módulo inteiro explicando a base de todas as posturas corretas dos principais exercícios. Agora que você entendeu como funciona o método DTX, você tem a chance de entrar nesse processo transformador e voltar ao seu peso ideal saudável nas próximas 12 semanas por apenas 12 de R$ 28,94. Mulher, R$ 28,94 por mês é menos do que uma pizza que você gasta no final de semana. E o valor total que você vai investir no método DTX é 4 vezes mais barato do que todas as suas mensalidades dentro de uma academia tradicional em um ano. E o melhor, seu acesso é imediato. Você pode assistir às aulas onde quiser. Você pode tirar suas dúvidas comigo e se você não gostar de qualquer coisa por algum motivo dentro dos primeiros 7 dias do seu acesso, você pode pedir o reembolso. Em poucos cliques eu vou devolver todo o seu dinheiro investido no produto de volta. Ou seja, você pode fazer como uma loja de roupa, experimentar e se não gostar devolver. Mas eu sei que você não vai querer devolver, porque esse é só o começo de uma nova jornada na sua vida. E nós estamos juntas nessa. Olha só os resultados que a Edneia, uma das minhas alunas queridas, tiveram através da prática das aulas, depois que ela revelou que tinha vergonha de dançar na frente do marido. E o mais legal, Jennifer, foi que eu tinha receio do meu marido ficar me olhando dançar, sabe? Eu tinha vergonha. Aí quando ele chegou de viagem, eu contei, né, pra ele, né? Falei, olha, eu tô fazendo tal. E ele percebeu que aquilo foi importante pra mim. Aí eu não tive mais vergonha. Então, assim, isso foi o mais importante. Você compartilhar com o seu marido e ele te apoiar, entendeu? Então, isso me deu mais força pra mim continuar. Mulher, se você já decidiu que esse ano você vai voltar para o seu peso ideal e o seu motivo ardente no seu coração é finalmente se sentir bem consigo mesma, a partir de agora você terá um compromisso marcado comigo nas próximas 12 semanas. Clica no botão aqui abaixo e faça a sua inscrição nessa turma do Método DTX e comece a transformação hoje mesmo. Te vejo nas aulas. Tchau, tchau!